Oi, pessoal. O exemplo número 1, que é um exemplo retirado do Halliday, ele pede para calcular o fluxo elétrico de um cilindro imerso em um campo elétrico uniforme. Ele não me fornece nenhum dado do cilindro sobre tamanho, sobre a posição em relação às linhas do campo, tá? E não me dá nenhum valor de campo elétrico. Então, eu tenho um problema, na verdade, onde eu não tenho valores numéricos, tá? Antes de eu resolver, eu gostaria que vocês pensassem se vocês já sabiam a resposta dessa questão sem fazer cálculo. Aí eu vou resolver e depois eu comento o que eu esperava como resultado e por quê. Então, para resolver o exemplo número 1, eu vou desenhar um campo elétrico uniforme aqui. O problema não me disse a posição, eu que estou desenhando, tá? Da esquerda para a direita. E nesse campo eu vou colocar um cilindro, mas essa posição sou eu que estou escolhendo, tá? Vocês são livres para posicionar o cilindro do jeito que vocês quiserem. Para eu fazer o cálculo do fluxo, lembra da fórmula do fluxo que era uma integral do campo vezes, esse vezes é um produto escalar de A, ou seja, na verdade eu tenho um cosseno θ aqui dentro dessa integral, né? Lembrando que θ é o ângulo entre o vetor área e o campo elétrico. Então, olha só, se eu analisar a minha figura, para eu fazer o cálculo do fluxo, eu não tenho um ângulo só. Lembra que eu defino o meu vetor área? Nas minhas definições, eu não sei se vocês perceberam que eu sempre coloquei saindo da área. E ele é sempre normal à área, né? Perpendicular. Então, eu tenho três situações de ângulo diferente, tá? O meu cilindro aqui, ó, tem essa superfície aqui circular, que vai ter um vetor área para cá, né? Saindo da área. Na outra extremidade aqui, ó, na outra parte circular do cilindro, eu tenho um vetor área apontando para a esquerda. E nessa superfície lateral aqui do meu cilindro, eu tenho o vetor área, na verdade, irradiando aqui na volta de todo o cilindro. Eu vou desenhar apenas um vetor aqui, ó. E eu gostaria que vocês fizessem um raciocínio que em qualquer ângulo, fazendo a circunferência aqui, ó, a lateral, a superfície lateral do meu cilindro, vocês vão perceber que o ângulo entre o vetor área e o campo elétrico vai dar sempre 90 graus. Então, eu posso considerar que esse único vetor vai representar todos os outros, porque todos vão ter 90 graus com o campo elétrico. Então, eu tenho três ângulos diferentes. Nas extremidades, aqui eu tenho uma situação, ó, onde eu desenhei meu campo da esquerda para a direita. Então, nessa extremidade aqui eu tenho um ângulo de 0 grau, nessa extremidade eu tenho um ângulo de 180 graus, e na superfície lateral eu vou ter um ângulo de 90 graus. Então, eu vou dividir o meu cálculo, que era uma integral fechada, para considerar a superfície inteira, eu vou dividir em três termos, para eu considerar toda a superfície. Eu vou chamar isso aqui de parte A, parte B e parte C. Então, eu posso fazer o cálculo do fluxo assim, ó. Resolver a integral na parte A, somar com a parte B, e se eu somar ainda a parte C, eu fechei o meu cilindro, tá o meu cilindro inteiro aqui, só que dividido em três termos, em vez de eu ter uma integral só fechada, tá? E com esses três termos, eu consegui contemplar todas as possibilidades de ângulo entre a superfície do meu cilindro e o campo elétrico. Então, eu vou resolver para cada termo. Primeira situação, a integral A ali, ó. E de A cosseno
θ. Então, quanto que é o meu ângulo nessa situação? Na situação A, ó, o meu vetor área está para a esquerda e o campo elétrico para a direita. Então, nessa situação aqui, ó, eu vou ter um ângulo de 180 graus, cosseno de 180 é menos 1. Então, isso aqui vai dar menos E, o campo é uniforme, tiro fora da integral, integral de dA é a própria área. Esse resultado vai dar menos EA. A integral B vai dar, abrindo EDA, olhando a situação B, ó, eu já comentei sobre o ângulo, ó, mesmo que eu desenhasse em outra parte dessa superfície lateral, em qualquer situação eu vou ter um ângulo de 90 graus entre o vetor área e o meu campo elétrico. Cosseno de 90 é zero. Então, neste caso, nessa parte B, o fluxo é zero. Por que será que o fluxo é zero nessa parte B da figura? Vamos pensar um pouquinho na definição de fluxo. O fluxo mede a quantidade de linhas que atravessam uma determinada área. Nessa parte B, as linhas não atravessam a área lateral. Elas passam na frente, passam atrás, passam por cima, passam por baixo, mas elas de fato não cruzam a área lateral. Por isso, o meu ângulo é zero. O meu fluxo é zero, desculpa. Tá? Seguindo a definição de fluxo. Mesmo que eu não fizesse cálculo, né? Só analisando a figura, isso aqui daria zero. A parte C tem fluxo, ó. As linhas de campo atravessam essa extremidade. Então, isso aqui é EDA cosseno θ, mas na parte C, o meu ângulo a ser considerado é um ângulo de 0 grau, ó. DA e o campo elétrico andam juntos, cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui, tirando o campo para fora, fica E integral de dA. Integral de dA é a própria área. Claro que essa área, na parte C, é a área dessa parte circular, tá? Na parte B, é a área dessa parte circular, que nesse caso são iguais, são extremidades de um cilindro, tá? Na parte B, a área que eu estava considerando era a área lateral, não é a mesma coisa, tá? Mas aqui, ó, como eu não tenho valores, eu vou deixar assim, E vezes A. Então, o meu fluxo total, finalizando o meu cálculo, ó, era a soma da parte A com a parte B com a parte C. A parte A deu menos EA, a parte B deu zero e a parte C deu mais EA. Menos EA mais EA, meu fluxo, resposta final, deu zero. Todo esse cálculo para o fluxo dar zero. Tá certo o fluxo ser zero num cilindro que está imerso em um campo elétrico? Está. Por quê? O cilindro não contém uma carga elétrica e nem a fonte desse campo elétrico. Ele só está ali, mas ele está na presença, está sendo atravessado por linhas de campo, mas as linhas que entram por um lado saem pelo outro lado do cilindro. Lembram que eu comentei que a minha superfície gaussiana, que no caso aqui poderia ser uma gaussiana, já que é um cilindro fechado, precisa conter a fonte, uma carga elétrica, para ele ter um fluxo líquido diferente de zero. Não é o caso, ó, o cilindro está na presença de um campo externo. A fonte não está dentro do cilindro, as linhas que entram acabam saindo do outro lado, então, mesmo que eu não fizesse cálculo, eu poderia justificar essa questão que o meu fluxo teria que dar zero, porque todas as linhas que entram saem pelo cilindro, ou porque o cilindro não contém a fonte de campo elétrico, não contém uma carga elétrica dentro dele.